O tal do, o tal do preço do camarão. Parece um deus, né? Um deus grego, né? Na Grécia Antiga, lá antes de Cristo. Né? Tudo era deus, né? E esse preço do camarão tá parecendo um deus aí. Bom dia aí a todo o pessoal do Camarão. Acordei um pouquinho tarde hoje, em virtude desses eventos de PEC, em virtude dos trabalhos que eu fiz lá nas salas de aula que eu montei da plataforma. Então hoje estava um pouco cansado. Mas bom dia a todos os colegas produtores de camarão, fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Eu passei rapidinho aqui para falar desse tal do preço do camarão. E elogiar, né, o trabalho que foi feito ali na PEC Nordeste, na Expo Camarão. Né, nós tivemos contatos bons na feira e teremos algumas novidades nos próximos meses para trabalhar com o pessoal do Camarão. Tá? Mas a gente tem um sentimento durante o evento da força invisível do preço do camarão. Sentimento de não ter aquele motor forte dos produtores durante a feira, com a energia da lucratividade. Talvez fosse isso que um sentimento que eu tive durante esse evento. Né? Parece que o combustível do setor, a lucratividade, que depende muito desse tal do preço do camarão, não estava presente, eu estava pequena. Né? E aí eu resolvi hoje comentar um pouquinho sobre o tal do preço do camarão. Tá? Então, hoje até o café eu já tomei ali e vim correndo aqui para discutir com vocês sobre esse tal do preço do camarão. Que ser divino é esse, com tanta força? Por que nós precisamos entender ele? Primeiro é um princípio da teoria econômica, que cada produtor, que cada um que faz parte da cadeia produtiva, todos devem saber. E aí eu trouxe aqui um exercício para que você faça esse exercício na sua casa e nunca mais esqueça. É um exercício simples e você vai começar a compreender a força desse tal preço, que é o motor da economia de qualquer setor. Mas antes de fazer esse exercício, eu lembro que nos dias antes ali da PEC, nós começamos a montar a plataforma digital da Escola de Camarão. Já criamos 3 salas de aula e uma sala de aula ela vai trabalhar muito essa questão do negócio, do agronegócio do camarão. E nessa questão do agronegócio do camarão, nós dividimos, né, é uma construção que vai ser coletiva, essa sala lá do agronegócio do camarão. E aí, para quem não entrou nessa sala, nós estamos compartilhando o link lá da plataforma e da sala. Acredito que talvez precise ter o aplicativo do Classroom, do Google, né? Bom dia, Aquanutri. E aí, lá no primeiro módulo, tinha a explicação teórica desse exercício que nós vamos fazer aqui. Né? Tem lá a teoria do consumidor de camarão, tem a teoria da fazenda do produtor de camarão, como esses dois se encontram no mercado e a introdução disso tudo. É interessante que todo produtor, desde aquele produtor pequenininho lá, micro, compreenda como que esse preço é formado dentro de um mercado, em qualquer mercado, de qualquer produto e serviço, né? Dependendo do tipo de mercado, mas de concorrência perfeita, que é uma característica muito próxima da nossa, como ele é criado. Então está lá na sala de aula, aqui nós vamos fazer um exercício. Porque essa teoria do preço, baseado nela, nós vamos fazer o processo de administração, de gestão da fazenda, o processo de marketing do nosso camarão, o processo de vendas do nosso camarão. Porque a gente precisa melhorar essa etapa. Nós estamos trabalhando para melhorar a condição de saúde do camarão. Vamos ter algumas novidades nesse próximo mês, que vamos conversar com vocês, principalmente com as ferramentas de diagnóstico aí próximo de vocês. Ferramentas de grande qualidade
para que a gente tenha um pouco mais de segurança sobre o que é que está acontecendo dentro do viveiro, pelo menos para saber como é que está a característica dos nossos inimigos da saúde do camarão. A saúde do camarão ela influencia muito a saúde da fazenda de camarão. Eu comentei bastante isso na feira com os colegas no bate-papo. A gente tem que buscar a saúde das fazendas, a saúde financeira da fazenda, a saúde financeira do produtor, mas nós temos a base da saúde do camarão. Então, nós vamos de baixo para cima, ou de cima para baixo, mas a gente tem que cuidar da saúde. E o preço é um parâmetro de grande energia em nosso setor. Mas é o seguinte, eu queria que vocês fizessem esse exercício para que a gente possa começar a compreender, tá? Uma caneta e um papel na mão. Preste atenção. Eu dividi aqui a folha em duas partes. Na parte superior, eu vou fazer um equilíbrio do preço com o deslocamento da oferta. O deslocamento da oferta significa que, por alguma razão tecnológica, por alguma razão econômica, a gente sempre está buscando aumentar a produção do camarão, que é o que está acontecendo, né? A gente está construindo fazendas, aumentando a quantidade de camarão disponível no mercado. O Ceará já deve produzir esse ano mais de 100 mil toneladas, o Brasil mais de 200 mil toneladas, e aí nós temos essa expansão da nossa oferta de camarão. E embaixo eu vou fazer uma curva com o deslocamento da demanda. Se a gente tivesse um trabalho, não tivesse conseguindo aumentar muito a produção, mas o interesse do consumidor fosse muito grande e ele deslocasse a curva dele numa velocidade maior do que a nossa capacidade de produzir e atender a ele. Tá? Então, pega um papelzinho ou depois segue aqui para acompanhar esses dois cenários e aí você começar a compreender por que o nosso preço está caindo. Por que a gente precisa fazer isso ou aquilo. Tá? Então, em cima vai ser um deslocamento da oferta, embaixo um deslocamento na demanda. Faz um eixo aqui, um tracinho na vertical e outro tracinho aqui na horizontal. Então, que é o plano cartesiano que vai mostrar, né? Se tiver espelhado, tudo bem, tá? Aqui, nesse eixo, nós vamos ter o preço e esse aqui nós vamos ter a quantidade. Então, essa teoria econômica é para qualquer produto, tá? Então, aqui o preço no eixo vertical e aqui a quantidade. Como que vai se comportar, tá? Nós vamos ter como se fosse um X para começar a conversa, como se o preço de equilíbrio do mercado consumidor de camarão e o produtor de camarão já se encontrasse em equilíbrio. Então, a curva, né, um tracinho, você faz um tracinho como se tivesse um avião decolando aqui, ó. Um tracinho para cima, né, que aqui é a curva do produtor de camarão. É como se, o que é que o produtor de camarão, quando o preço sobe, ele tende a ofertar mais camarão no mercado. Ele vai construir mais fazendas, vai produzir mais camarão. No outro lado do mercado, que a gente não pode esquecer, é que a gente não pode só aumentar a produção. A gente tem que aumentar o consumo do camarão. E aí temos a curva do comprador de camarão, dos nossos consumidores, tá? Vai ficar como um X aqui. Então, se encontraram no mercado, fizeram um lereado lá e o preço que eles definiram foram esse. Então, nesse preço 1 aqui do camarão, eles se ajustaram para produzir essa quantidade de camarão, milhares de toneladas de camarão, e vou consumir essa quantidade de camarão. Só que o negócio vai ficando bom e vai entrando mais produtores de camarão. Então, nós temos um deslocamento da curva de oferta do camarão. Na velocidade que nós estamos indo, imagina como se tivesse aqui 2 dedos. Você vai deslocar para a direita essa curva da oferta do camarão. Ó. Passa uma outra reta, como se tivesse um outro avião decolando aqui. Então vai deslocar aqui para a direita a curva de oferta do camarão. Vê que o preço de equilíbrio já cai. Então aqui eu já vou para um preço 2. Para aumentar a quantidade de camarão no mercado. Q2. Só que os consumidores começam também a aumentar, porque o preço caiu,
e eles acabam deslocando a oferta. Mas só que o deslocamento da oferta no nosso exercício vai ser menor. Como se você estivesse passando só um dedinho aqui, ó. Deslocou um pouquinho a oferta, o avião está pousando no aeroporto, tá? Como se tivesse uma retinha aqui do avião pousando no aeroporto. Então, o preço de equilíbrio nesse deslocamento já vai ficar entre aqui o P1 e o P2, tá? Esse P3. E aí os produtores começam a gostar mais do negócio e vai aumentando aqui a oferta de camarão, ó. Dá um deslocamento grande de 2 dedos aqui. Essa aqui é a terceira curva de oferta de camarão. O preço cai bastante, ó, no preço de equilíbrio, tá? Para uma quantidade maior de camarão aqui no mercado. Os consumidores ficam gostando desse novo mercado e desloca só um pouquinho aqui, porque nós não temos um trabalho para vender o nosso camarão. Já pensou a Coca-Cola, se eles não soubessem vender a Coca-Cola, como é que seria o negócio dele? Já pensou o cara do iPhone, se ele não soubesse vender esse iPhone aqui, como é que seria o negócio desse? Então, cada produtor de camarão tem que entender essa matemática. Ó, aí vamos aumentar aqui só um pouquinho a demanda do camarão, porque a gente não está sabendo vender o camarão. Então, o preço de equilíbrio fica um pouquinho aqui, a quantidade aumenta. Tá? Mas nós sabemos produzir camarão e continuamos produzindo camarão. Não tem nada de errado com isso, tá? A curva de oferta desloca com uma velocidade muito grande, mais de 2 dedos. Olha como cai o preço do camarão. O preço do camarão despenca. Aí os produtores começam a gostar e vão comer um pouquinho mais de camarão. Mas o nível de preço está lá embaixo. E a quantidade está lá em cima. Então é um exercício simples. Bota o aviãozinho para decolar, é essa reta aqui. E bota o aviãozinho para pousar, você faz um X. Quando eles cruzarem, é onde vai estar o preço do camarão. Quando a gente desloca com a velocidade mais rápida a oferta, a produção do camarão, então o espaço aqui é maior, como se fosse 2 dedos. 2 dedos. A cada ano a gente vai aumentando num ritmo muito veloz a produção de camarão, mas não temos a velocidade para fazer com que os consumidores de camarão, novos mercados, só o Brasil, se a gente botar cada brasileiro para comer 1,5 milhão de 1,5 kg de camarão por ano, nós vamos ter uma demanda potencial de 300 e tantas mil toneladas, mas nós não estamos sabendo fazer essa tarefa aqui. Agora imagina no cenário embaixo, tá? Vamos construir o mesmo eixo aqui, ó, um eixozinho vertical, que vai estar o preço, e um eixozinho horizontal, que vai estar a quantidade. Nós vamos fazer o mercado lá embaixo para facilitar aqui o nosso trabalho. Ó. Então aqui a gente tem a demanda do produtor lá uns 10 anos atrás, quando começamos na atividade, por exemplo, tá, no nosso exercício. E a oferta dos produtores de camarão. Se encontraram no mercado aqui os compradores de camarão de todo o Brasil, do mundo, e os produtores de camarão, e decidiram que nesse preço 1 eles iam consumir essa quantidade, iam produzir essa quantidade. Tá? Só que nós começamos o trabalho e estamos fazendo um bom trabalho de marketing e venda do nosso camarão. Tá? Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal, que nós encontramos lá na feira, apesar do meu corre-corre, porque eu estava trabalhando para trazer novidades para vocês. Mas eu estou comentando aqui para quem entrou na sala de aula hoje, que o que esse fantasma do preço do camarão derruba a energia de todos. E esse é um exercício simples, para que cada produtor entenda essa matemática. Essa é a teoria dos preços, que movimenta a microeconomia, que movimenta o consumidor e que movimenta a firma. A nossa firma é a fazenda. Tá? Então essa é a teoria do negócio. Se a gente não souber essa matemática, a gente não consegue fazer as outras partes do trabalho. Tá? Essa luta é nossa, Daniel. Estamos juntos aí, vamos vencer essa batalha. Mas a gente precisa entender a teoria. Tá? Vamos para a segunda tarefa aqui do nosso exercício. O nosso mercado agora está com o preço lá embaixo. E nós vamos ser tão agressivos na venda do nosso camarão
que os produtores, os consumidores vão achar, por ser um produto muito bom, muito saudável. Nós temos que comer mais camarão durante o ano. Então vamos comer mais camarão, pessoal, vamos comer. Aí a demanda vai deslocar numa velocidade diferente lá da oferta, da primeira, tá? Como se fosse 2 dedos, ó. Bota 2 dedos aqui e aí lá vai a demanda deslocando, ó. Os consumidores estão doidos para comer camarão. Desloca a demanda, olha o preço como sobe, ó. Todo mundo começa a gostar do preço e aí vamos deslocar agora, sempre para a direita, tá? A nossa curva das fazendas em menor velocidade, só um dedinho aqui, ó. Só um dedinho. E aí entrou um pouco mais fazendas, né? Nosso mercado está ali, mas o preço está subindo, tá? Mas a gente está sendo ali agressivo em vender o nosso camarão, em mostrar a qualidade do nosso camarão e vendendo muito. O próximo ano nós vamos vender mais camarão porque o mercado vai estar mais ativo e aí a nossa curva da demanda, tá? Esse aviãozinho que está pousando aqui no aeroporto, ó, faz um tracinho aqui, até o seu filho, vai brincar lá com seu filho hoje no domingo, ó. Pega aqui o tracinho, desce e lá vai a curva da demanda do ano de, sei lá, 2023, 2024, 2025, tá? Então, aí os produtores começam a gostar desse novo preço, ó, que ajustou bem aqui. O preço agora se ajustou lá em cima. Tá vendo que o preço tá subindo, né? Tá vendo a diferença da dinâmica aqui do negócio? Ó? O preço tá subindo, tá? Eu vou compartilhar lá no grupo, Daniel. Aí você pega lá no WhatsApp e manda para os outros colegas. Mas aqui foi só um exercício que depois da Expo Camarão, da PEC, eu resolvi fazer, mas eu vou trabalhar mais isso. E tem lá naquela sala de aula, naquela chave da sala de aula que eu passei lá para você. E eu vou fazer um trabalho maior ainda durante esse mês para mostrar uma outra ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês, para a gente ter mais segurança aí com as viroses que estão atacando o nosso setor, tá? Mas nesse exercício aqui, entraram poucas fazendas, o aviãozinho está decolando um pouco maior do que o aviãozinho do ano passado. O preço está subindo ainda, ó. Então, desloca a demanda numa velocidade maior, ele tem um deslocamento maior aqui, ó, da demanda de um ano para o outro, vê como é que sobe o preço. Aí os produtores ficam mais incentivados a produzir mais camarão. Vê para onde que vai o preço. Então, todo mundo tem que entender essa matemática. Faz um xizinho, desloca para a direita. O avião está subindo. A reta aqui, o avião está subindo. É a curva matemática que representa a oferta de um produto. O aviãozinho está subindo e ele vai se encontrar com o aviãozinho que está descendo, ó, uma linha reta. Quando se encontra o X, é o preço teórico de mercado. Quando a gente desloca o aviãozinho no outro ano aqui com a velocidade maior, são mais produtores que estão entrando, tem mais camarão no mercado, aí o preço cai. Os consumidores ficam mais incentivados porque o preço caiu. Quando o preço cai, o consumidor quer comprar mais. Quando o preço sobe, o produtor quer produzir mais. É assim que funciona o mercado, tá? Só que é uma dinâmica diferente dessa daqui, tá? Às vezes eles podem subir na mesma magnitude, tá? Eu subo 10 unidades de produção e o consumidor sobe 10 unidades. E o preço fica ali sempre em equilíbrio. O fato é o seguinte, nós não temos que olhar só para essa curva da oferta, do aviãozinho subindo. Nós precisamos se preocupar no nosso setor com essa curva da demanda, do aviãozinho caindo. Porque aqui está vendo a matemática? Essa matemática funciona para qualquer negócio nesse mundo em que vivemos. É assim que o pessoal do negócio faz negócio. Primeiro tem a teoria econômica, depois eles começam a compreender o que é que eu preciso fazer para essa curva da demanda subir mais. Então eu começo a estudar aqui o comportamento do pensamento econômico do produtor e do consumidor. Dentro do pensamento econômico, nós temos dois pedaços de coisas aqui na nossa cabeça. Um pedaço racional, que sempre está preocupado em nos defender,
em não comprar muito, para a gente não gastar, para a gente não se endividar, mas um pedaço aqui mais primitivo, que representa a emoção que nós compramos por impulsos. Todo mundo sabe que um doce, um chocolate, o álcool, sei lá, o fumo vai fazer mal à saúde. A parte racional fica conversando aqui com a cabeça e dizendo não compre isso, que vai fazer mal para você. Mas quem compra é a emoção. E aí tem um trabalho de marketing, e aí tem um trabalho de vendas, para que a gente consiga deslocar essa curva da demanda da teoria econômica. É assim que a gente tem que pensar o negócio do camarão. O que é que a gente precisa fazer para deslocar essa curva da demanda? Porque o preço vai subir. Se a gente desloca numa velocidade maior essa curva da demanda do que a curva da oferta, o preço vai sempre se manter ali acima do que nós queremos. E vai entrar mais produtores, porque quando o preço aumenta, mais produtores vão se sentir incentivados a abrir fazenda, abrir viveiro, porque o preço está crescendo. Mas se a gente não toma conta dessa curva da demanda, se cada produtor não conhece o que acontece, quando você conhece, você começa a cobrar por quem que pode ajudar a gente dentro do setor a fazer com que essa curva da demanda cresça. Por exemplo, nós fizemos um trabalho da Associação, né, dos Produtores de Ceará com o Festival do Camarão, patrocinado pelo Sebrae, e tinha a Quarta do Camarão. Né? Então foi um projeto piloto ali, né, liderado pelo Ravi, que é o diretor de comunicação da associação, e o Luiz Paulo, para que a gente incentivasse na quarta-feira aqui em Fortaleza, os restaurantes ofertarem camarão com desconto. E assim a gente começava a deslocar a curva da demanda. Foi um projeto piloto que deu certo. Mas era isso que a gente queria fazer, deslocar a curva da demanda, porque aí você pode ter oferta naquele mercado. Se a gente só desloca a curva da oferta, só entra produtor, quem que vai comprar o camarão? Então é o pensamento. A Coca-Cola tem esse estudo. Ela estuda direto o mercado dela para saber o que ela precisa fazer com a emoção. Todo mundo sabe que Coca-Cola não é uma bebida saudável, mas ela entra tanto na cabeça da gente. Você sabia que ela entra tanto na cabeça da gente que foi a Coca-Cola que criou o Papai Noel, que criou o Natal. Sabe por que ele é todo vermelhinho? Porque ela queria ali o pessoal comendo, se reunindo com a família e bebendo Coca-Cola no Natal e celebrando. Para ela entrar no juízo do povo e o pessoal deslocar essa curva da demanda e consumir mais Coca-Cola. É isso que a gente precisa fazer. Cada produtor tem uma energia para que juntos a gente consiga deslocar essa curva da demanda, deslocar esse mercado, deslocar o preço. Então faz esse exercício aqui na sua casa. Pega uma retinha, é o preço. Pega outra retinha descendo, é a quantidade. Faz um xzinho lá embaixo. O aviãozinho que está subindo, a reta que está subindo, é a curva da oferta. A reta que está descendo é a curva da demanda. E aí você experimenta, quando ele equilibra aqui, ó, qual o preço que equilibrou naquela quantidade. Aí você desloca uma curva para a direita. Né? Se deslocar a demanda, você vai ver qual é o novo preço de equilíbrio. Se deslocar a oferta para a direita, né? Aqui o aviãozinho subindo, você vai ver qual é o novo preço de equilíbrio. Faz esse exercício para você ver como é que o preço, a teoria do preço é criado dentro de qualquer mercado, da microeconomia. E aí a gente precisa gastar energia para deslocar essa curva da demanda, para que a gente possa fazer com que mais brasileiro compre e consuma mais camarão. Tá? Então, nós temos o trabalho lá na Expo Camarão foi muito proveitoso. Eu devo, no final agora do mês de julho, quando começar minhas férias lá na universidade, mostrar para vocês uma ferramenta de grande importância, rápida, lá no campo, que alguns devem ter visto lá no stand, para a gente detectar os vírus lá no campo, e aí com isso a gente ganha tempo para o trabalho dentro dos laboratórios da universidade, mas vou estar lá disponibilizando esse material, esse trabalho junto com vocês, mas ao longo desse mês nós vamos conversar melhor
sobre essa metodologia de trabalho, com cada um, tá? O pessoal no Brasil todo. Mas o sentimento dessa força divina, do preço do camarão, com a energia, parece que ele está descendo mais o avião, né? O preço está caindo e a energia do produtor cai também. A gente tem que modificar essa energia do preço, fazer que com o preço comece a subir ou não entre em queda mais. Entender essa teoria. Não é fácil, mas não é uma coisa impossível. Tá? Não é uma coisa do outro mundo. Nós temos um produto gourmet, um produto que tem muito potencial. Eu não estou falando só no mercado interno, porque não sei se a gente tem preço para competir no mercado internacional, tá? Na exportação. Isso aí vai depender muito da escala de produção dos grandes produtores, porque temos Equador e Índia e Vietnã com preços competitivos no mercado internacional, que é essa mesma matemática, tá? Essa mesma matemática aqui da teoria econômica serve para qualquer mercado. Eu assisti uma palestra do Ricardo, que trabalha muito com a parte de comercialização do camarão. E ele também é um entusiasta e acha que a gente tem mais condição de atingir o mercado do camarão. Nós precisamos ter mais pessoas ali como o Ricardo, fazendo aquele trabalho, que parabenizo a ele, de aumentar o nosso mercado de camarão. Temos que ter mais energia, ele mostrava lá o custo da proteína animal nos pratos do restaurante. O preço do filé do camarão, como era o preço para a pessoa lá do restaurante, o dono do restaurante, um preço melhor do que um filé de salmão, do que um filé de boi, do que um filé de frango. Quanto que isso representa ali no prato do restaurante, né? O custo médio do filé de camarão era muito menor. E também falou lá sempre tem um filé à parmegiana, né, da comida italiana, e ele conseguiu colocar lá num restaurante italiano lá de São Paulo, um camarão à parmegiana, né? Então, se a gente tivesse mais Ricardo, mais pessoas com a energia dele, porque a gente sente, né, eu estou lá na energia de trabalhar a saúde aí com vocês, mas a gente precisa de muita força, assim, eu acho que até espiritual para o negócio decolar. E aí, antes do vírus, antes da saúde do camarão, a gente precisa da saúde financeira do negócio, saúde econômica. E aqui está a base do negócio. Eu fiz esse exercício para que você faça aí na sua casa aí, ó, pega um papel em branco, passa um traço aqui, passa outro aqui, a gente tem um plano cartesiano, e aí você faz um xizinho, tá? Uma retinha decolando, é a curva de oferta do camarão. Faz um outro tracinho, é a curva de demanda. E aí começa a brincar de deslocar. Se você desloca mais essa curva de oferta, você vai ver que o preço vai cair. Se desloca mais a curva de demanda, vai ver que o preço vai subir. Então é essa matemática simples do mercado. Está aí o Felipe fazendo um excelente trabalho no aplicativo do Quero Camarão para a gente deslocar, para que a gente possa aumentar aqui a demanda do camarão. E aí o preço sobe. Ó. Tu passa um tracinho aqui, tu vai ver que o preço vai subir. E passa um tracinho, tu vai ver qual é a quantidade que a gente vai ofertar. Então a gente precisa de mais pessoas olhando, cada produtor entender essa matemática. Quando o produtor tem uma folha, uma caneta, ele não precisa nem saber ler. Faz um tracinho aqui, brinca lá com seu filho, com seu neto, faz um tracinho aqui, faz outro aqui, faz um X e começa a movimentar essa curva, ou por um lado ou para o outro. Aí você vê qual é o preço de mercado e como que vai ficar. É assim que funciona qualquer mercado nessa terra. Qualquer mercado. Então lembra, a Coca-Cola precisava deslocar a curva de demanda para ela. Ela inventou o Natal, inventou o Papai Noel, botou o Papai Noel de vermelho. E o Papai Noel vende um monte de Coca-Cola aí, sem você saber, aqui entrando no seu juízo, na parte emocional. Mas antes de fazer parte de marketing, venda, publicidade, ela entendeu a teoria econômica daquele produto que ela tinha. Então, a gente precisa entender essa teoria econômica. É uma coisa simples, ó. Corta um traço para o outro, faz esse exercício aí.
tá? Porque aí, para a gente cada um fazer o trabalho lá, vou fazer o trabalho com a saúde do camarão, vou fazer o trabalho com o vírus, mas se o cara não estiver ganhando dinheiro com o camarão, fica ruim ele querer olhar para essa parte do vírus, né? Se ele não está vendendo bem o camarão. Então, por isso que a gente a gente construiu lá antes do da PEC, né, do Expo Camarão, a primeira plataforma com as 3 salas de aula. 2 salas já são gratuitas. Numa sala nós vamos falar sobre esse agronegócio do camarão. Já tem lá 4 aulas explicando para vocês como que isso funciona. Está gratuito. O link está lá, a chave da sala de aula. É só você abrir a sala de aula e entrar. Tá? Se não tiver no seu celular aquele aplicativo do Google Classroom, que é de sala de aula, o Google da sala de aula. Eu não sei se funciona, porque eu conversei com o Daniel e parece que ele precisou baixar o aplicativo da sala de aula. E lá tem cada aula, como é a teoria do consumidor de camarão, como é a teoria do produtor de camarão, como é a teoria do mercado. Isso serve para qualquer mercado nessa terra. Mas cada produtor de camarão tem que entender isso, pelo amor de Deus. Senão a gente só fica aqui, ó, aumentando a quantidade de fazendas e o preço caindo. Está aqui a razão matemática para cada um entender. A gente desloca numa velocidade maior a produção de camarão. E aí o consumidor, que é outra retazinha que está caindo aqui, é o consumidor. Vê onde que se encontra o novo preço de equilíbrio. Depois que a gente começa a aumentar muito a produção de camarão. Certo? Então faz esse exercíciozinho na sua casa hoje, para a gente entender por que a gente precisa trabalhar todo o outro conhecimento do camarão. Cada um faz o seu exercício. E eu vou cobrar depois muito dessa tarefa, para vocês entenderem aí. De repente a gente fica ali reclamando do preço do camarão e não sabe o porquê da coisa. Esse é o porquê. Tá? Então, pessoal, eu atrasei um pouquinho hoje o café com camarão, porque foi um trabalho árduo aí nessa semana e na semana passada, para participar da Expo Camarão, para dialogar lá atrás do apoio, para construir essa plataforma, para construir essas salas de aula, para disponibilizar para vocês. E hoje eu só queria tomar uma cervejinha para relaxar, tá? Com o camarão, né? Não um café com camarão, mas uma cervejinha com camarão, tá bom? Então, pessoal, um bom dia a todos e aí vou disponibilizar a aula eu vou ficar trabalhando essa parte econômica, mas faz esse exercício aí, pelo amor de Deus, para você entender. Todo mundo entendendo, fica mais fácil a gente mexer nessa curva. E aí várias cabeças pensando para saber como é que a gente pode aumentar e deslocar essa curva aí da demanda. Porque para deslocar a curva da oferta é só o pessoal alugar o trator e taca viveiro e rapidinho a gente desloca a curva da oferta. Mas para deslocar a curva da demanda, muitas vezes depende, está lá na aula, né? Depende da renda do consumidor, que depende da condição macroeconômica do país, aí nós não temos essa chave. Mas a gente tem a chave da propaganda, do marketing, a gente já fez essa quarta do camarão, tá bom? Então, um bom domingo a todos e vou organizar esse material para passar para vocês aqui, tá bom? Fiquem com Deus.